Vamos falar sobre superendividamento, né? Essa semana, não sei se vocês verificaram, né, mas nós tivemos uma notícia sobre a questão da alteração da taxa Selic, né? A taxa Selic do cupom. Mas o que o superendividamento do consumidor ele tem em relação com a taxa Selic, né? É sobre hoje o nosso vídeo, né, sobre isso, tá? Cabe ressaltar que os mais velhos aqui vão lembrar, na década de 1990, né, também um pouquinho da final da década de 80, o Brasil ele sofria com um sistema de superinflação, né? Vivíamos ali o período, por exemplo, do governo Sarney, depois governo Collor, governo Itamar Franco, e isso só foi regularizado ou mais ou menos normalizado com a chegada do Plano Real, né? Que foi com o Itamar Franco, a partir de FHC, né? Fernando Henrique Cardoso, que iniciou a partir de 1995, quando então ele passou a ser o presidente eleito, né? O Conselho Monetário Nacional, que está vinculado ao Ministério da Fazenda, né, ele criou o chamado COPOM, né, que é o Conselho de Política Econômica. Neste conselho, né, você tem então a taxa Selic. O que a taxa Selic ela faz? Né? Ela estabelece os juros, né, e os encargos relacionados à dívida pública. Né? Então, quanto mais alto os juros da dívida pública, maior é o endividamento do governo, né, do Estado brasileiro. Né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de títulos públicos, né? A gente está falando aqui também daqueles compromissos relacionados à renda fixa, como o caso de CRA, né? CRI, LCA, LCI, a própria poupança, né? Que também tem um pouquinho também de taxa Selic, né? Os CDBs da vida, né? Então tudo isso eles são regulados pela taxa Selic. Então quanto maior a taxa Selic, mais caro ficam esses títulos, por quê? Porque o rendimento deles é maior. Né? Então, por exemplo, no governo anterior, até 2022, nós chegamos a ter um índice da taxa Selic de 17% ao ano. Né? Hoje, a gente já está a 11,25% ao ano. Então, diminuindo a taxa de juros da Selic, mais barato, portanto, fica o crédito. Né? Mais barata também fica a dívida do Estado, né? A partir dos seus chamados títulos públicos, como aqueles emitidos pelo Tesouro Nacional. É exatamente isso, né, sobre a redução da taxa de juros, quanto ao barateamento dos juros, que nós vamos falar aqui sobre o superendividamento. Por quê? Veja, se o título de crédito ele fica com a taxa de juros maior, né? Isso quer dizer que o acesso do consumidor, né, ao crédito, empréstimos, consignados, financiamentos, né, cartão de crédito, fica também maior. Então fica mais caro você contratar o crédito, né? Fica mais caro você ter acesso a financiamento de veículos, de imóveis e de cartão de crédito e, portanto, mais inacessível à maioria da população, né? Por outro lado, o aumento da taxa de juros, né? O aumento do crédito, ele também aumenta a questão do preço dos produtos, né? Então, você fala aqui da manteiga, do pão, do tomate, da abóbora, né? Dos produtos que nós temos na nossa cesta básica, né? Feijão, arroz, farinha e etc. Por quê? Porque os fornecedores, né, donos de mercado, padaria, supermercados, né, os
as empresas dos atacadões da vida, né, compram esses produtos mediante crédito na praça, né? Então você tem ali a emissão de uma debênture, por exemplo, né? Ou uma emissão de uma duplicata mercantil, que são operações de crédito. Então, quanto mais caras essas operações de crédito, por conta da taxa da Selic, mais caro também fica o produto que você vai comprar, né, lá na estante, lá na sua casa. Por quê? Porque esse encarecimento ele vai ser repassado pelo fornecedor, né? Pelo dono do mercado, da padaria, do hipermercado, né? Da mercearia e etc., para o consumidor quando ele for pegar isso lá na gôndola, né? Pegar isso lá no estabelecimento comercial. Então, a redução da taxa de juros que nós temos aqui, né, ela significa um maior acesso, né, uma possibilidade de maior acesso do consumidor, tanto aos bens que você tem, os duráveis, né, então aqui estamos aqui de eletrodomésticos, alimentos, né, por aí vai, mas também fica mais barato, mais acessível, né, a questão quanto ao crédito, né, como falei, a questão do financiamento, do empréstimo consignado, né, e por aí vai. Acontece o seguinte, né, o banco, e aqui a gente está falando já de empréstimo, né, de linhas de crédito, o banco ele não repassa, né, o valor anual dessa taxa Selic para o consumidor, porque você tem o chamado spread bancário, né? Então, por exemplo, a, a taxa de juros, por exemplo, hoje ela está em 11,5% ao ano. Isso quer dizer que todos os empréstimos bancários, cartão de crédito, vai ficar com limite de 11,5% ao ano? Não. Por quê? Porque a Constituição Federal ela estabelece o princípio da liberdade econômica. Então, o banco, nos seus produtos, né, empréstimo consignado, o empréstimo que você faz na sua conta corrente, o cartão de crédito, o financiamento imobiliário da casa, do apartamento, o financiamento do veículo, ele estabelece a taxa de juros que ele quiser, né? Então, por isso que a gente verifica muitas vezes uma taxa de juros mensal de 3,5%, né? Então, 3,5% multiplicado por 12 meses, aí a gente vai para uma taxa de juros quase de 48% ao ano, né? Por exemplo, tá? Mas você tem uma força, né? Uma pressão que o governo faz a partir do Copom, que é quem estabelece essa taxa de juros, para poder reduzir o crédito, né? Para poder reduzir a taxa e aumentar a possibilidade que o consumidor vai ter, né, de acesso a esses créditos perante as instituições financeiras. Inclusive no tocante à renegociação das dívidas. Né? Por quê? Porque grande parte das dívidas, hoje, das dívidas inadimplentes, né, do consumidor superendividado, ela se refere à mora. Né? O que é a mora? A mora é a multa, é a taxa que você paga por não ter pago aquele crédito em dia, né? Então você tem aí o chamado juros sobre juros, né? Os juros remuneratórios e os juros moratórios. Então a gente está falando aqui já de juros compostos, né? Então a redução da Selic, para a gente concluir aqui, né? Ela faz com que você tenha uma maior negociação também quanto às dívidas inadimplidas, né? Aquela dívida que gerou o nome da pessoa no SPC Serasa. Isso faz com que você tenha uma possibilidade de reduzir o superendividamento, né, daquela pessoa e que aquela pessoa deixe de ser superendividada e volte a ter acesso ao crédito, certo? Então, se gostou do vídeo, aperta aqui a notificação para receber os próximos, né? Se inscreve no canal e vamos adiante.
Tá bom? Abraço.